Saúde a todos, irmãos, a doce paz no Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos retornando logo após esse final de ano agora. Estamos iniciando esse ano novo aí, 2026, cheio da presença de Deus. E eu quero agradecer pela a vida de cada irmão, de cada irmã, nossos pastores responsáveis, os pastor presidente e os demais irmãos que estão trabalhando conosco nessa obra. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor nesta manhã, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo 31. Onde a palavra do Senhor fala sobre a ceifa e os ceifeiros. Essa palavra diz assim: E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho a comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se lhe regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor, que quando Jesus deixou ali a Galileia, deixou a Judéia e foi para outra parte, para a Galileia, era necessário passar por Samaria. E nessa passagem de Jesus por Samaria, ele teve esse encontro com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. E ali ele evangelizou a mulher. E a mulher creu na palavra. E rapidamente ela saiu avisando todo mundo que Jesus estava ali. Jesus tinha dado da água da vida para ela tinha bebido daquela água. E a palavra de Deus diz que a própria palavra, ela cria dentro de nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E essa mulher recebeu essa palavra ali. Nesse encontro com Jesus, Jesus fala ali a vida dela, a situação dela. Mas não fala condenando ela. Jesus fala com amor, fala alertando para a salvação.
É o que nós também, nesses dias, precisamos conversar com todo que é tipo de pecador. Mas falar sempre de uma maneira que levando essa pessoa para Cristo. Não falar assustando ou condenando, ou empurrando para longe de Jesus, mas falar de uma maneira que ele está sendo levado para Cristo. E essa mulher, após ela ter esse encontro com Jesus ali no poço de Jacó, ela saiu rapidamente evangelizando todo mundo, né? E Jesus também foi muita gente conhecer ele ali quando a mulher falou dele. E ele estava ali no território dos samaritanos e os samaritanos vieram conhecer. Vamos ver o que essa mulher está falando, se é verdade. É uma pessoa estranha que está entrando aqui, está chegando. Vamos lá ver quem é. E os samaritanos foram ter com Jesus ali, para saber, para ver o que é, quem que é que estava ali. E os discípulos de Jesus ali, a gente entende que pela palavra, que eles não estavam entendendo a missão de Jesus passar por ali. E muitas vezes hoje em dia a pessoa não entende a obra de Deus, quer fazer a obra de Deus nas carreiras sem entender, olhando só pelo lado físico e não vê o lado espiritual. No entanto, ali o versículo 31 aqui do capítulo 4, seus discípulos rogaram dizendo, Rabi, que significa mestre, né? Come. Porém ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus não estava passando por aquele lugar somente para se alimentar fisicamente. Jesus estava passando por aquele lugar evangelizando. E a comida dele ali naquele momento, o que ia alimentar a sua alma, era ganhar aquele samaritano para ele. O samaritano seria ali o alimento. Ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que enviou a Jesus é salvar. Então Jesus estava sendo alimentado ali, porque ele estava vendo as almas se convertendo a ele, pessoas que estavam vindo. E os discípulos preocupados, e Jesus disse para eles assim, vocês não estão dizendo que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que já estão brancas para a ceifa. E eles estavam ali, Jesus estava evangelizando eles, e era uma hora de fazer ali eles entenderem o que seria verdadeiramente a ceifa do Senhor. E quem eram os ceifeiros? Então nós vemos que Jesus disse, levantai, então alerta, né? Levantai e vede as terras que estão brancas. Como nós hoje em dia estamos vendo a lavoura do Senhor, como que nós estamos enxergando a necessidade de fazer a obra do Senhor. O mundo está cheio de pecadores, muito mais do que antigamente, que hoje a população é muito maior. E como que nós estamos olhando para a obra do Senhor? Estamos olhando fisicamente, deixando para algum outro irmão fazer, e não estamos sendo preocupados com a obra do Senhor. Talvez preocupados com nós mesmos, só com a nossa alimentação física. Não estamos vendo espiritualmente que Deus tem contado conosco para fazer a sua obra. E Jesus disse para eles assim, o que ceifa ele recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que também o que ceifa como o que semeia, ambos se regozijem. Nós hoje estamos fazendo a obra de Deus,
e falando da palavra de Deus. Mas muitos já passaram antes do que nós falamos. A Bíblia diz que um é o que semeia, outro que rega, e Deus que dá o crescimento. E aqui nesse texto, a Bíblia fala que aquele que ceifa recebe galardão e ajunta para a vida eterna. Quantas almas será que nós temos procurado ajuntar para a vida eterna como um galardão desse pequeno tempo que nós estamos passando aqui na nossa terra? Então, nós estamos aqui fazendo a obra que alguém já passou aqui também dando esse alerta para outros povos. Mas agora resta nós alertar que Jesus está voltando. E Jesus disse no versículo 37, porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Evangelho é isso. Passou alguém evangelizando aqui. Mas agora é a nossa vez. Então nós vamos evangelizar. Muitos estão trabalhando, porque alguém passou aqui um dia profetizando, já anunciando a palavra do Senhor. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, diz aqui no versículo 39, pela palavra da mulher que testificou. Uns creram pela palavra da mulher que testificou. E nós vemos aqui, mas outros já diziam assim, já não é pelo que disseste que cremos. Nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Então uns creram pela palavra da mulher que testificou, mas outros já não. Outros já creram porque foram lá e viram que era Jesus, que Jesus era realmente aquele homem que a mulher tinha falado ali e tinha testificado para eles. Então eles viram ali pessoalmente que ele era o Cristo e creram. E ele diz ainda no versículo 42, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Então nós precisamos anunciar Jesus e falar que ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, com fogo e que leva para o céu. E as pessoas vão vir. E nós precisamos pregar o Evangelho que é acompanhado de milagres e que Jesus vive e reina para todo sempre. Essa é a missão da igreja, pregar a palavra do Senhor. Agora os milagres quem faz é Deus. Nossa missão é trazer o pecador até Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Então, nós devemos continuar fazendo a missão, a obra do Senhor. Quero orar com os irmãos. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Pedir ao Senhor, Pai, pela vida de cada servo, Senhor, de cada servo. Pedir, meu Pai, que nós, meu Deus, venha ser usado como foi essa mulher samaritana, Pai. Que assim que conheceu o Senhor, saiu falando para todo mundo, todo aquele povo do seu lugar, que tinha encontrado o Mestre. Nós também, Pai, que nós possamos sair dizendo que nós encontramos o Mestre, estamos com o Mestre, e que nós estamos para levar outras pessoas a ter esse encontro também com Ele. Deus, nós sabemos que Tu é o mesmo, é o Deus do milagre, Teu Evangelho seja acompanhado. Como diz na palavra do Senhor, que os sinais do Senhor seguirão os que crerem. O Seu nome, os sinais do Senhor estejam em nossas vidas, Pai, por onde nós passar. Que nós não venhamos, Senhor, correr atrás de sinais, mas os sinais do Senhor estejam conosco, por onde a gente andar anunciando a Tua palavra. Fortalece cada obreiro,
cada servo do Senhor, cada servo, cada criança, cada adolescente, cada jovem. E dá um despertamento, Pai. Porque nós sabemos que a seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas envia ceifeiro para a sua obra. Que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa. Em nome de Jesus. Um bom dia a todos.